você já sabe o papel do facilitador, fica mais fácil para eu te explicar as diferenças entre facilitar no ambiente online e facilitar no ambiente presencial. Tem gente que prefere facilitar no online, mas sendo bem sincera, eu prefiro facilitar no presencial, sabe? Afinal de contas, eu sou atriz, né? E no presencial é a vida acontecendo sem replay. Aquilo que rolar simplesmente rolou. Se por um lado, na facilitação presencial é um pouco mais fácil para você perceber o clima da sala de aula, porque você está olhando nos olhos das pessoas, então se você precisar ajustar uma rota, mudar alguma coisa, você consegue perceber aquilo que está funcionando ou não. Por outro lado, o facilitador precisa ser muito responsável para conseguir liderar corretamente em sala de aula e transmitir a sua autoridade, mas ainda assim mantendo uma energia gostosa, um clima gostoso do começo ao fim da sua facilitação. Mas e na facilitação online? A facilitação online pode acontecer no modo síncrono ou no modo assíncrono. No modo síncrono é quando as coisas acontecem ao vivo, e aí tem muita semelhança com aquela facilitação tradicional na sala de aula presencial, concorda? Da mesma forma como acontece na facilitação presencial, no online, quando ele é ao vivo, o facilitador também tem que perceber o clima que está na sala de aula e poder fazer ajustes de rota se for necessário. Só que fazer isso ali olhando para a câmera das pessoas, que muitas vezes pode até estar desligada, é um pouquinho mais complicado, né? Você precisa prestar atenção no chat, prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e isso, claro, gera um desgaste para o facilitador. Em determinados momentos, você pode ter a sensação de que você está falando sozinho. E se você se descuidar, é capaz de você esquecer que tem gente ali do outro lado e acabar tocando o barco, ignorando as necessidades e expectativas dessas pessoas. Olha o risco. Ignorar que tem gente ali do outro lado costuma ser uma estratégia de quem está muito ansioso ou de quem tem medo de falar em público, mas eu imagino que se o seu dever realmente é a facilitação, se você gosta disso, eu imagino que esse realmente não é um problema para você. Lembre-se que o nosso compromisso, enquanto facilitadores, é sempre com o nosso público, com os participantes que estão ali, seja através de uma facilitação gravada, como essa que você está assistindo agora, ou de uma interação ao vivo. É importante que a gente tenha em mente que nós estamos ali para servir aquelas pessoas através do nosso conhecimento e que elas esperam sim que através do nosso conhecimento a gente consiga provocar uma mudança de comportamento ou de atitude. Portanto, em um treinamento ao vivo ou num treinamento gravado, é muito importante que essas expectativas estejam realmente alinhadas para que a facilitação caminhe muito bem durante todo o processo. E para isso, é fundamental que você se coloque no lugar do participante. Porque olha só, no presencial, a gente consegue isolar o participante numa sala, né? Então ele fica sem aquelas interferências, ele está em contato com outros colegas e com a presença do facilitador em sala de aula. E isso muda o comportamento dele e a forma como ele reage àquele conteúdo que está sendo transmitido. No online, a gente não consegue isolar os participantes dessas interferências. É celular que toca, é o carro do ovo passando, é o e-mail que precisa ser respondido naquele momento, é uma pessoa que chega para vir falar com esse participante. A gente não tem controle nenhum sobre essas coisas. E se a gente usar um pouco da nossa empatia e da nossa própria experiência, né, como aluno, em várias facilitações que eu imagino que você já deve ter participado, além dessa mesmo, você já deve ter percebido que realmente é um pouquinho mais difícil para o aluno focar, prestar atenção naquela telinha bem pequenininha onde a gente está aparecendo. Portanto, nesse momento, eu quero te propor uma reflexão. Eu quero que você enumere a quantidade de interferências que você teve desde o começo desse curso, não só dessa aula. Vale o celular que tocou, alguma pessoa que veio falar com você, algum motivo que você teve que pausar essa aula para ir até algum lugar. Todas as pequenas interferências, as pequenas coisinhas que te atrapalharam, eu quero que você liste. E você com certeza vai se surpreender com a quantidade de interferências que o aluno, quando está no ambiente online, acaba sofrendo. Você vai ver que estar aqui presente, de corpo e alma, integralmente, não é tão fácil assim quanto parece. Por isso, nos próximos módulos, nós vamos falar de comportamento, vamos falar de linguagem verbal e corporal, vamos falar do ambiente de facilitação, tudo isso para poder te ajudar a entregar uma excelente experiência de aprendizagem para os seus alunos e conseguir aquele tão esperado engajamento.
A gente se vê então numa próxima aula.